Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Vamos lá, vamos pensar um pouco com mais ênfase nessas distorções fundamentais da inteligência infinita. Então, no vídeo anterior, foi basicamente eu explicando o conceito de veracidade dessas distorções. E aí, hoje tem um slidezinho maneiro para você de repente entender melhor aí o que eu estou falando. E antes, né, de entender só o que eu estou falando, entender a realidade, como existe o bagulho, entendeu? Então, bora lá. Terceira distorção fundamental. Vamos lá. Você tem logos, você tem uma denominação de logos, estrutura, modelagem arquetípica, e você tem o fenômeno. Olha só, um fenômeno chamado verdade. Aquilo que é, segundo Parmênides, aquilo que é. O que é, é. E o que é? A verdade. E o que não é? A mentira. Então, a verdade é a verdade. E a mentira é a mentira. Mesmo que todo mundo acredite na mentira, ela vai continuar sendo mentira. E mesmo que ninguém acredite na verdade, ela vai continuar sendo verdade. E por que isso é importante? Por que uma coisa meio que tão trivial, ela é importante? Olha só. Olha só. Estava demorando os gráficos, né? Então, agora tem aí um gráfico. Lembra da ortogonalidade de pensamento e tudo mais. Por isso que é importante você entender esses conceitos, meu jovem, porque é fundamental para certos conceitos como esse aqui. Então, você tem aqui um gráfico matematicamente enfadonho, mas que ele representa um conceito muito bacana. Aqui, olha só, você tem dois gráficos diferentes, tá? Dois gráficos diferentes. Você tem aqui distorção, é essa linha laranja aqui. É uma distorção. Aí você pode me perguntar assim, tá, mas e o que é esse ponto 00 aqui? Ele não é nem mentira, nem verdade? Cara, o ponto 00 não é nada, entendeu? Tenta ver além do conceito puramente matemático do bagulho, tá? Veja como uma espécie de fotografia filosófica. Você tem aqui uma distorção, e você tem que, quanto mais para cima ela vai, ela é mais mentirosa. Imagina o nariz do Pinóquio crescendo para cima aqui, ó. Mentira. Quanto mais alto tá no eixo aqui vertical, mais mentira tem. Então é como se fosse o fator de mentira. Legal. E aqui embaixo é o contrário. Quanto mais para horizontal e para direita está, mais alinhado com a verdade está. Você pode olhar rapidinho e falar assim: pera aí. E se eu pegar uma reta e traçar em 45 graus aqui, ó, vai ser tanto verdade quanto mentira? Vai ser o quê? Então, vai ser o incerto. Portanto, ou você se alinha com a verdade, ou você se alinha com a mentira. O meio termo é basicamente nada, entende? O meio termo, não existe meia verdade e meia mentira, né? É uma inutilidade, enfim. Então, o gráfico correto é isso aqui, ó. Por quê? Porque abrange os dois lados, tá? De uma certa maneira. Pega 1 sobre x e pronto, já tem esse gráfico aqui. E qual que é o interessante disso daqui? Você tem que, quanto mais você progride, mais alinhado com a verdade você está. Esse é o fenômeno interessante que eu quero evidenciar aqui. Ao contrário de uma linha imaginária de 45 graus aqui no meio, quanto mais você progredir, mais verdade e mentira você teria. Então, não faz sentido, tá? Eu vou desenhar essa linha aqui para você entender o que eu estou falando e ficar claro, né? Vou pegar uma coisa semi-improvisada, só para você visualizar o que eu estou falando. Ó, pensa aqui, ó. Pensa numa linha que vem assim. Se a linha vier dessa maneira, vamos por assim, tá? Se a linha tá assim, cara, não é uma progressão de fato. Não é uma progressão de fato. Por quê? Uma progressão de fato implica no quê? Em mais verdade. Se você tem mais verdade, automaticamente você tem menos mentira.
É um fato. Quanto mais você de fato conhece sobre alguma coisa, mais você vai podando aquilo que é inútil, aquilo que não é a verdade. Então, isso aqui, cara, não existe, tá? Vou até pintar aqui a linha de vermelho, e como se não bastasse isso, vou meter um shape aqui para você se ligar, e vou colocar como algo que não dá para ser, ó. Não dá para ser. Será que foi? Foi. Corzinha meio enfadonha, tá? Tá aqui, ó. É impossível. Não tem como você progredir numa verdade e numa mentira ao mesmo tempo. Não tem como. Se você progride no acúmulo da verdade, automaticamente você diminui a mentira. Então, as duas coisas, elas não são, digamos assim, simétricas, tá? Ou você tem a verdade ou você tem a mentira. Não dá para você ter os dois. É por isso que aqui no gráfico, quanto mais verdade você acumula, nesse gráfico aqui, menos mentira você acumula. Né? Então, mais você vai diminuindo as mentiras em função da verdade. Tá? Legal. Aí, verdade. E perceba que isso é uma distorção. Então, a gente olha isso aqui como uma curva. E não como um ponto que começa aqui e vai até a direita. Não, olha a curva como um todo. Olha a integral. Olha, imagina que essa curva esteja preenchida aqui. Veja a linha inteira e não um ponto na linha, entendeu? Veja a linha inteira, a curva como um todo. Essa é uma distorção. Pode ser uma distorção de pensamento? Pode. Pode ser uma distorção de forma? Pode. Pode ser uma distorção de logos? Pode. Pode ser qualquer distorção. Tá? Do lado direito, tem o que se chama de distorção ortogonal. Aí, perceba a proporção, fundamentada em mentiras, tá? Chega um determinado momento em que você até pode acumular um pouco mais de verdade, mas a proporção de mentira ela vai subindo e muito. É aquilo que se chama de entropia espiritual, tá? Ou entropia mental. Você até consegue avançar um pouquinho aqui, às custas de muitas mentiras. Então, olha só, você tem aqui dois, você tem aqui o que seria, vai, uns 40. Você tem quatro, já tem 200. Aqui você tem seis, sabe, 400, e o bagulho vai aumentando, aumentando, aumentando. Né, de uma forma praticamente exponencial aí, ou uma progressão geométrica enfadonha. Então, mas para você chegar no nível 10, vamos pôr no 10 aqui, no ponto 10, tá? Olha só o correspondente lá em cima que ia ser, no gráfico. Então, o que isso significa na prática? Significa que quanto mais mentiras você vai aceitando dentro do teu modelo cognitivo, maior é a tendência dessas mentiras se avolumarem e se transformar numa bola de neve de raciocínio fantasioso, uma bola de neve de wishful thinking. E é basicamente esse é o grande cerne, é o eixo sobre o qual a criação inteira roda. É o eixo central. É a verdade ou é a mentira? Então você pode ter, por exemplo, um monte de civilizações, planetas, seres, pensamentos, raciocínios, pessoas, o que você quiser chamar, que tenham a distorção mais alinhada com a verdade. Onde, à medida que você progride aqui, mais puxa para a verdade, digamos assim. Você pode ter uma distorção de raciocínio assim, ó. Que quanto mais você progride aqui, mais você se aproxima das mentiras. Aí você pode me falar assim, pô, Carbone, mas não era para ver como uma curva ao invés de um ponto na linha? Sim, dos dois jeitos. Veja das duas maneiras. Como a curva, como a linha e como um ponto cartesianamente que você vai progredindo e encontra correspondente na curva na linha, tá? Então veja das duas maneiras. Essa aqui é uma distorção ortogonal, fundamentada em mentiras. Essa aqui é uma distorção só. Pronto. Então,
Tá, aí você pode me falar assim, legal, e daí, né? Isso aqui não explicou nada. Você jogou um gráfico, uma curva arbitrária aí, jogou um sobre X e sei lá, não sei, 2 elevado a não sei quanto, e pegou e jogou uma filosofada em cima disso. Eu não entendi nada, Carbone, que você falou nisso daí. O que quer dizer isso na prática, no dia a dia? O meu negócio é o dia a dia, entendeu? Aquilo que é prático e tudo mais. Mô, que legal, cara. Que bom que você tenha aí essa, né, essa pegada, assim, só que além de só o que é prático e do dia a dia, mas você tem que sempre se aprimorar. Então, exercitar também a mente é bom, tá? E não só o corpo. Então, para que serve isso daqui? Para você entender de maneira visual um fenômeno cognitivo comportamental, um fenômeno, cara, que acontece no mundo, na política, que acontece na tua sociedade, que acontece dentro da tua cabeça. Se você começar a pensar em um monte de mentira, você vai progressivamente reduzindo a magnitude da verdade que você pode alcançar, da verdade que você pode suportar. E aí, como é que você consegue suportar a inteligência infinita se você não suporta sequer a verdade? Percebe? Você não consegue nem suportar a verdade. Você vai suportar a inteligência infinita como? Você vai progredir como? Você vai evoluir como? Entende? E aí você tem um monte de gente que vive em delírios ambulantes, no sentido de, não, é só uma coisa, é só, por exemplo, ganhar dinheiro, ou é só viver no monastério e que se dane a sociedade, ou é só fazer aquilo, ou é só, sabe? São extremos, cara. Extremo não tem balanceamento, não tem equilíbrio no negócio desse. Por isso, para você entender e se progredir como alma, como espírito, como consciência, entenda um funcionamento da consciência no mundo. Ou você se alinha com a verdade, ou você se alinha com a mentira. E é mais ou menos assim: se você não está alinhado com a verdade, se você não luta pela verdade, você colabora com a mentira. Basicamente é isso. Então não tem em cima do muro, entendeu? Não dá para ficar em cima do muro num negócio desse. E aí, qual que é uma enorme fonte, voltando aqui, tá? Só para fazer um paralelo, qual que é uma enorme fonte de desentendimentos entre as pessoas? As pessoas não suportam a verdade, cara. As pessoas não suportam a verdade. Então, você sabe, é uma espécie de tato, no sentido de jeito, interminavelmente floreado para falar um fato ou para falar uma verdade. Sabe aquela frase assim, é melhor uma verdade dura do que uma mentira suave, porém enganosa ou mentirosa, entende? Então, é melhor a verdade nua e crua do que uma mentira bem contada. Vale mais você falar o fato do que florear o fato, entende? Então, é lógico que no dia a dia, no convívio com as pessoas, você tem maneiras e maneiras, e você tem aí vai calibrando conforme as pessoas com as quais você se relaciona. É por isso que esse submódulo aqui não é obrigatório, e eu nem. É só para deixar gravado, entendeu? Porque recomendar mesmo, assim, que todo mundo assista, nem tanto, porque é para muito pouca gente isso daqui. Na boa. É para muito pouca gente. Talvez você que esteja assistindo isso, se é que está assistindo, pode ter chegado no final do vídeo e, pô, não entender. E aí assiste o vídeo de novo, manda mensagem na área de membros, e eu vou tentar elucidar o máximo possível. É, até fazendo só um paralelo, é daí que existe o termo aluno, né? A, prefixo sem, que não tem, e luno, de luz, de luminosidade, enfim. Então, assim, da mesma forma que você é aluno, eu também sou aluno. Eu também ralei para adquirir esse tipo de conhecimento. Eu estou passando para você de uma maneira que, no meu melhor, entende? Se não é o suficiente, então vamos melhorar ainda mais, tá? Bom, as pessoas se desentendem por quê? Primeiro porque elas têm gente que não aceita a verdade. Outro dia, eu estava lá falando com um cara, e aí eu falei assim, cara, você fez isso, né? E o cara tinha pisado na bola comigo num ponto específico lá. Ele tinha pisado na bola naquele fato, naquele acontecimento. E eu falei assim, meu, você pisou na bola aqui. O cara falou não, negou o fato. Falou que não pisou na bola naquilo e inventou outra desculpa.
E aí o cara jogou, fez uma racionalização enfadonha, falou que não, porque é outro rolê e tudo mais, aí vem as desculpas, aí vem as justificativas, aí vem o clima, aí vem a política, aí vem o governo, aí vem tudo, né? Menos a própria pessoa. Então, fale o fato. As pessoas têm a tendência de reconhecer os fatos dos outros, menos os delas próprias e a participação delas nos fatos dos outros. Então, meu, o bagulho é o seguinte, é isso. Pisou na bola? Então pisou na bola, pronto, sabe? É mais legal do que a pessoa tentar negar o fato. Então, as pessoas, elas, estatisticamente falando, têm a tendência de fugir da verdade. Essa é a verdade no e crua aí para você. E talvez você tenha fugido da verdade boa parte da sua vida. Talvez você tenha buscado subterfúgios, talvez você tenha buscado fontes de anestesias diferentes aí para evitar sentir a verdade, tá? E eu te digo, é mais válido você sentir a verdade em toda a sua pujança, em toda a sua potência, do que você fugir da verdade. Você fugindo da verdade, você pode passar uma vida inteira sendo um fujão, tá? Para não dizer outra palavra. E você encarando a verdade, mesmo que você tome um capote para a verdade, tem mais mérito do que você fugir da verdade. Tem mais mérito você encarar de frente um tsunami vindo na sua direção do que você saber que não dá para fugir do tsunami, tentar correr mesmo assim e, né, ser engolido pela onda. Então encare a onda de frente. Encare a onda de qualquer pessoa que se opõe a você de frente. E sempre em base àquilo que você fala na verdade. A verdade, ela é imparável. A verdade é inevitável. A verdade é inexorável. A verdade é a única coisa que é impossível de ser destruída. É a verdade. Busque, portanto, o seu conhecimento fundamentado em verdade e não em fantasia. A fantasia, ela até pode parecer verdade, mas não o é. Se você sonha, se você já teve algum sonho lúcido, se você já teve algum tipo de experiência em que você sonhou, você pensou em algo, aquilo se materializou, será que aquilo é verdade? Ou será que aquilo é a sua percepção da verdade? Existe um abismo de diferença entre as duas coisas. O fato e a tua lente interpretadora do fato. Existe uma diferença radical entre as duas coisas. Quanto mais você se acostumar, quanto mais você se condicionar a ver os fatos como os fatos são, mais você tenderá a aceitar a verdade de braços abertos, aceitar o mundo de braços abertos, e aí progredir como espírito, como pessoa, como ser humano, de maneira geral aí, para você. Entende? Mas como ser, antes de qualquer outra coisa, como ser, né? Como ser vivo, em função da evolução, tá? Por isso é importante você saber o padrão cognitivo comportamental daquilo que é mentira e daquilo que é verdade. E esse padrão é um padrão que pode não ser idêntico ao que está lá no seu slide, mas é um padrão que se repete com frequência. Então, entenda esse padrão. É aquele personagem que, de repente, começou a... tinha pegadinha de anti-herói no começo, né? Tinha um certo apelo carismático, mas depois só começou a fazer cagada em cima de cagada, só começou a agir de maneira tosca, de maneira egoísta, de maneira maldosa, e aí perdeu todo o charme que tinha de anti-herói. E passou a ser só mais um vilão, entendeu? Só mais um vilão. Só mais um cara que sucumbiu à mentira, que sucumbiu às narrativas mentirosas. E aí eu te pergunto, qual mentira você está comprando? Qual mentira, qual narrativa mentirosa você está aceitando como verdade para você? Você sabe como provar uma narrativa para ver se ela é mentirosa ou não? Você sabe verificar, por exemplo, já vou te dando as dicas, a linguagem corporal da pessoa, ou a proxêmica da pessoa numa situação presencial, ou os traços emocionais, as reações faciais da pessoa, principalmente no âmbito emocional, analisar a linha de base da pessoa para ver se aquela narrativa ela tem uma coerência
com o outro comportamento da pessoa em outras situações de menor relevância ou de menor impacto cognitivo na pessoa? Você consegue identificar se as pistas de uma situação, se ela tem o jeitão mais de uma mentira, ou o jeitão mais de uma verdade, ou o jeitão mais de um contexto de um contexto ilusório ou de um contexto de verdade, sabe, um contexto veraz, certo? Um contexto veraz, entende? Então, isso novamente remete ao módulo da fé. Então, tudo isso para tentar explicar essa terceira distorção. Imagina a décima distorção, né? Aí ferrou, né? Aí lascou. Assim, na terceira eu já estou aqui falando há um tempão, imagina na décima. Então, esse nível de lucidez, esse nível de autonomia, esse nível de sagacidade, esse nível de entendimento verdadeiro do mundo é o nível que eu gostaria que você chegasse. Assistindo esse vídeo, aplicando na sua vida, vendo os padrões que se manifestam. Se você aprender a arte de detectar padrões, você vai estar bem servido em qualquer lugar, qualquer civilização, qualquer, qualquer lugar do universo, cara. Você vai estar bem servido. Por quê? Porque tudo deriva desses padrões, cara. Se você aprender esses padrões, as derivativas desses padrões, lascou. Você vai estar, não sabe falar a linguagem, não tem problema. Vamos por exemplo, vai na China, você não sabe falar chinês. Mas você olha o chinês, você vê as expressões faciais do cara, você vai saber o contexto do cara. Se você não sabe, por exemplo, alguma coisa técnica, mas você entende o contexto do bagulho, você consegue ir pelas beiradas e se dá bem. Se você não entende, de repente, cálculo, matemática, umas paradas assim mais enfadões, mas você entende de maneira geral as coisas, tá ótimo, vai estar muito bem servido. Entenda os padrões e veja como eles se aplicam na sua vida. E você vai perceber que existirão situações em que vai ter aquele padrão numa escala pequena. Então aproveita antes que o padrão chegue numa escala grande e, se o padrão é mentiroso, corta fora a situação. Se o padrão é favorável, energize mais a situação para que seja mais favorável para você. Simples assim. Padrão ruim, elimina. Padrão bom, energiza. Simples. Aí o que acontece? Se você não entende dos padrões, você fica confuso. Então é a falta de conhecimento ou a desinformação. Por isso, aqueles gráficos. E por isso, explicando esse slide. E olha só, você tem a configuração do logos até você, do todo até você aqui. Da infinitude até a finitude, na forma, você, no espírito, você, no complexo mente, corpo e espírito, que é você. E aí você tem o caminho percorrido do indivíduo até o todo. E olha só a diferença. De você até o todo, você é como se você condecorasse a infinitude com uma medalha. Oriunda do quê? Oriunda da sua experiência específica, oriunda da sua maneira de ver o mundo, oriunda da maneira que você, da experiência da sua bagagem, das escolhas que você tomou ao longo da sua trajetória. Isso é uma condecoração para a infinitude, que não tinha isso antes. Quando era só o infinito, não existia possivelmente o infinito com a experiência do finito. Não era possível existir a bagagem de repertório, de memória de uma vida em forma. Não tinha isso. E é a partir e através de você que existe isso. Portanto, você pode escolher ou optar por condecorar a infinitude no seu regresso ou no seu egresso, chame do que você quiser, na sua jornada até a infinitude novamente. Só que essa jornada você só vai chegar à infinitude quando você estiver em verdade. Esse é o porém da situação. Só chega até a infinitude quando você está na verdade. Se você tem alguma mentira dentro da sua narrativa, lascou. Não é a infinitude em sua plena expressão. Tá? Fazendo um semi-resumo aqui. Você tem uma escolha dentro do conceito da finitude, ou seja, logos, tá? Aí você tem como fenômeno afinidade, ressonância, consequência, a gravidade.
você tem como fenômeno a estrutura modelagem arquetípica, dentro ou como derivativa dessa escolha, dentro do conceito da finitude. Você tem o fenômeno verdade. Você tem o caminho da configuração do logos, veja que não tinha medalhinha antes. E aí você tem o caminho percorrido pelo indivíduo de você para o todo. Novamente, aí, só que dessa vez, ao você ir até o todo, você consegue muito melhor ter essa bagagem, ter esse conhecimento de você saber com propriedade, saber discernir e poder valorizar muito mais a sua condição de liberdade, a sua condição de infinito, através desse rolezão todo, tá? Então, interrompendo o compartilhamento salutarmente aqui da tela e voltando aqui. Meu jovem, estamos falando sobre uns assuntos meio pesados, né? Eu entendo que é meio complexo isso, mas faz parte. E é importante você ter esse conhecimento complexo para você entender como é que funciona, como é que a banda toca, como é que o universo funciona, tá? E não é só a questão, o universo um ponto de vista físico, mas é a inteligência infinita, cara. É com esses ingredientes você pode criar o que você quiser. Basta saber como. Mas o ponto de partida é esse. Então, olha só o tipo de conhecimento que eu estou te comunicando aqui. Eu fortuitamente espero que esteja sendo entendido, pelo menos 1% do que eu falei, tá? Já vai ser um belo de um ganho. Bom, terceira distorção da inteligência infinita e a distorção da verdade, aquilo que é verdade e aquilo que não é a verdade, aquilo que é a mentira, aquilo que são informações cruzadas ou informações contraditórias e tudo mais. E todas as outras táticas de vários conceitos diferentes, de vários contextos diferentes, para confundir e para afastar da verdade. Esse afastamento da verdade tem um preço, e o preço é a dissolução da própria força vital. Portanto, ao invés de você se desintegrar, sugiro que você se integre e integre a sua mente, o seu raciocínio no todo, porque é apenas assim que você consegue chegar ao máximo nível de evolução possível no universo. Pô, Carbone, mas papo meio, né? Sei lá, nível de evolução e tudo mais e tal. Cara, você vive para quê? Você vive para ficar a mesma coisa, toda encarnação a mesma coisa? Você vive para progredir, para evoluir. Então, se você está evoluindo, chegue até o máximo da evolução que você poderia é, nem sonhar, você poderia chegar em possibilidade. Tá? Não necessariamente no seu pensamento, mas no fato, o que é possível você chegar. Talvez você consiga ir mais longe do que você pensou que chegaria. Então, chegue até o mais onde você pode chegar em termos de evolução. E para isso, entenda como funciona o jogo de maneira geral. Não só o joguinho da sociedade humana, nem só o joguinho do planeta Terra, nem só o joguinho da Via Láctea, porém, o joguinho, ou melhor dizendo, não obstante, o joguinho do universo como um todo, tá? O joguinho da criação como um todo. Aí sim você pode fazer o seu próprio jogo como add-on ou como mod, sei lá. Aí você se vira. Mas conheça o jogo. O jogo. Beleza? Estamos entendidos? Portanto, espero que sim. E até o próximo vídeo.